se nós caminhássemos para um cenário, agora o Brasil vai dar certo, nosso juro longo vai fechar, vai para níveis civilizados, que a gente volte a ver, sei lá, uma NTNB longa pagando 5 e alguma coisa. Simpar, Vamos, Movida, JSL, são negócios maravilhosos e que hoje são precificados num cenário catastrófico. Eu acho que nos últimos 4 anos, o que é chato funcionou, né? Energia elétrica, saneamento, aí teve o case de privatização, legal. Vamos supor que o cenário razoavelmente positivo, um cenário nota 8, que para o Brasil já é muito bom, se materializa. Se elege um presidente reformista, os juros caem, a curva longa fecha, etc e tal. Esses cases chatos, transmissão, saneamento e tal, eles vão andar porque tudo vai andar. Mas eles vão andar 10%, 20%, enquanto que vão ter aqueles cases. Talvez até um pouco mais, porque a gente tá falando de um juro longo de 7, Claro, né? eu tô te falando isso porque outros cases vão voar muito, e são os cases que hoje são vistos com: "Ai, que nojo". Eu lembro que na nossa época, lá de 2016, qual foi o case que chamou mais atenção, assim, só pra fazer um cherry picking mesmo de proposital? É Magalu, né? Magalu. Magalu. Então, assim, Não se era você centavo, não era recomendou opção. Magalu, você era um lixo. Você não presta, você Pária. é um pária. Esse cenário corre o risco de acontecer. Assim, não no caso da Magalu, mas outros ativos vão multiplicar por 5. E hoje, você que tem um wealth, eu imagino que esteja muita gente confortável na renda fixa, enfim, no que quer que seja, e poxa, supondo que o melhor dos cenários se materialize, como é que você pensa em fazer essa transição? Até que grau você pretende pisar no acelerador ou você não vai pisar? Acho que você já entendeu o que eu quero falar, eu tô falando demais, mas eu quero saber assim, Quais são os ativos que vão explodir? Como é que os você ativos encaixa isso na carteira dos clientes? antes de falar quais ativos que vão explodir, como é que vai ser essa transição? Qual é o momento? Qual é a exposição? Claro, cada um vai te dar uma resposta diferente, mas como é que você, com seu dinheiro ou qualquer coisa do tipo, como é que você está trabalhando isso? Isso passa muito pro perfil de cliente, né? Uma das razões. Aí só pra desculpa, aí é exatamente isso que eu queria falar, porque se a gente ficar só na Taesa, Sanepar, beleza, você vai receber o seu dividendo, mas, cara, do lado tem assim, e não vai ser só uma coisa, né, vão ser vários, e o cara vai ficar frustrado. E eu conhecendo o investidor pessoa física brasileiro, da mesma maneira que você era um gênio Não, você vira um pária muito você rápido. vira um nojo, você vai ser odiado. Aí eu tô querendo perguntar isso. Pronto, desculpa ter te interrompido. Não, imagina. Eu acho que isso passa, sobretudo, por uma discussão muito grande a respeito de perfil de cliente, né. Eu tenho um número muito reduzido de clientes hoje, né. Eu tenho um número pequeno de clientes com patrimônios grandes dentro da Wealth, tá. E a maior parte deles, trabalha com uma lógica muito mais de preservação de patrimônio, do que efetivamente uma busca por ganho de capital. Eu acredito que a maior parte dos clientes que eu tenho na Wealth hoje, eu vou ter que, em alguma medida, tentar empurrar um pouco para o risco, né. Eu acho que com o perfil de cliente que eu tenho, posso me queimar de falar isso agora, mas eu acho que este risco do cara se voltar contra mim, porque eu não, sei lá, eu não indiquei PRIO quando ainda era HRT, ou porque eu perdi a Magalu, ou porque, sei lá, eu entrei 2 vezes em Grupo Casas Bahia, que de fato foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eh, eu acho que o risco que eu tenho desse cara, me transformar em um pária, por não ter propiciado que ele ganhasse com essas altas agressivas, eu acho que ele é relativamente baixo por uma questão de perfil de cliente. Mas ainda assim vai existir, tá, né, obviamente dentro desse pool, né, queria eu só trabalhar com famílias multimilionárias, né, que tinham seus recursos na Suíça e agora tem comigo, eu adoraria, mas infelizmente não é o caso. Eh, vai ter clientes que sim, ou vão pedir risco ou que eu vou oferecer risco, né, e aí eu já faço o pulo para o tipo de tese para qual eu olharia. Eu acho que hoje existe uma mola comprimida no Brasil, que são as empresas intensivas de capital, né. Seja
seja pura e simplesmente porque o negócio é altamente intensivo em capital, seja porque o negócio é intensivo em capital e essas empresas estão com uma alavancagem financeira alta, ou seja, é a pior combinação possível, né. Se nós caminhássemos para um cenário, né, no qual, agora o Brasil vai dar certo, nosso juro longo vai fechar, vai para níveis civilizados, nem precisa ser 3%, tá. Que a gente volte a ver, sei lá, uma NTNB longa pagando 5 e alguma coisa. Simpar, Vamos, Movida, JSL. Por quê? São negócios maravilhosos em alguma medida, extremamente intensivos em capital e que hoje são precificados num cenário Acabou. catastrófico, absolutamente catastrófico, né. Sendo que o próprio fato dessas empresas continuarem rodando, continuarem sobrevivendo, continuarem fazendo a gestão do seu passivo, continuarem tocando as suas operações com dados operacionais, podemos entrar no mérito depois, que em muitos casos eu até acho animadores, eu acho que demonstra uma capacidade muito grande de sobreviver, né. E para mim isso aí é uma grande mola comprimida que a gente tem hoje, tá. Eu olharia muito para coisas nessa direção, tipo, quem é intensivo em capital? Cara, ser intensivo em capital num país com juro longo, um juro real de 7 e o cara tá trabalhando, o cara não quebrou. O cara tem um juro real de 7 ele não quebrou, né. Obviamente a gente tá falando também do cara que, sei lá, sobreviveu a toda a loucura dos anos 70, 80, 90 e não quebrou, né. Esse tipo de cara é o cara que tá pior precificado hoje, né. Eu olharia com muito carinho pra esse tipo de tese. É engraçado você citar o case Simpar, porque na minha carteira pessoal, aqui a gente tem restrições de compliance, eu não posso comprar o que eu cubro. Então eu odeio minha carteira, eu brinco que eu não porque eu não assim, o que eu conheço, o que eu faço por eu não posso comprar. Mas assim, o case que eu escolhi, assim, essa aqui vai ser a minha pimenta, é o que vai, porra, multiplicar pra no meu portfólio é Simpar. Aí É. tô sofrendo. E eu falo isso porque, a gente está num momento onde o mercado talvez ainda nem precifique uma alternância de poder. E muito eu ouço de assim, todo mundo que senta aqui, todo mundo que eu converso sobre isso: "Calma, Igor, ainda é cedo", mas eu falo que quando for O preço já vai o momento, ah, vai ser tarde. O problema é que ainda falta o quê? 1 ano e 3 meses. Quer dizer, nem candidato, tudo bem. Mas eu acho que são nesses momentos a gente viveu um pouco disso, né. Acho que a gente tinha até um cenário mais estressado no final do ano, onde você falava ações, parecia que você estava falando um palavrão, né. O parecia que tinha mercado lepra. o mercado vendeu, parecia que estava falando do Bitcoin quando começou a aparecer no mercado, né, que o pessoal te julgava pra caramba. Meu, dólar a 6,30, juro longo 7,80, você vai falar de ações comigo, tá de brincadeira. Mas eu falo, eu repito muito isso: quando for o momento, vai ser tarde. Você tem toda a Então, razão. eu acho que esses ativos realmente que você Tem toda a falou, razão. a gente tem que prestar bastante atenção. E aí você citou Simpar, é um case que eu tenho cobertura, mas eu tenho várias outras empresas que eu acompanho, por exemplo, a própria Randon que a gente falou daqui da última vez que você veio aqui, é um case que se alavancou, fez aquisições, usualmente não faz isso, tá pagando o preço por conta disso, e é um case que negocia se você excluir Fras-le, a 3 vezes EV/EBITDA. Ou seja, basicamente a empresa não existe. Praticamente nada. Eu acho que se você pegar a série histórica de EV/EBITDA de Randon, acho que ela nunca esteve a 3 vezes EV/EBITDA. Nunca, Nunca. né. E sinceramente, né, aproveito e faço esse atalho. Esse é o típico caso, né, eu não gosto de dar aquelas cartadas, né, eu conheço isso há não sei quantos anos, mas eu brinco assim: "Cara, eu tô indo pra 20 anos de mercado. As primeiras empresas para as quais eu olhei foram Randon e Marcopolo". Ou no teu estado, né. É. Porque era perto, porque era cômodo, era tranquilo subir Caxias do Sul, aí você vai lá, Vai na fábrica. você se Inclusive eu tive programa, vai lá na mês passado, fábrica. tive lá mês passado. É uma delícia, aproveita, você se programa para visitar as 2 ou dependendo do caso, você se programa para ficar 2 dias, num dia você faz Randon e Marco Polo, ou você faz num dia Marco Polo, no outro você faz Randon e Fras-le, que também acho que sempre era legal de fazer em separado. Mas assim, ali em particular, é muito importante ter em mente que eles estão sendo penalizados pelo financeiro, né, Sim. não estão no melhor momento dos mundos para as principais linhas de pesados, mas assim, a gente não tá vivendo nenhuma calamidade também, mas eles têm um histórico de execução absolutamente impecável. Isso é uma coisa que às vezes a gente
deixa um pouco de lado, porque fica pensando: "Ah, mas a alavancagem tá muito alta". Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu veria o mercado preocupado com a alavancagem de Randon. Você Porque eles sempre no foram chão. mega conservadores. E como você falou, tem um efeito ali dentro, inclusive, né, de consolidação de frase. Aí você precisa depurar, né, você precisa separar uma coisa da outra, e entender que a volatilidade do negócio de frase, por ser muito menor do que o negócio de pesados de Randon, admite inclusive uma alavancagem maior, né, e que mesmo ali, sempre que eles alavancaram, o histórico de execução, inclusive via M&As e tudo mais, sempre foi muito bom, né. Não são do tipo, eu acho que são caras que, em função de tudo que eles entregaram até hoje, eles no mínimo merecem o benefício da dúvida. A gente não tá falando de uma empresa que se alavancou, fez um monte de bobagem com o dinheiro e agora está meio tentando que se reinventar e descobrir o que fazer. Nem de longe, né. Então eu imagino que Petrobras você também não. Tô fora, Você não fora. gosta do controlador da Não, da de trilha, jeito imagina nenhum. da pé. Porque aí é o pior, aí é o pior dos mundos, né, que assim, eu não sou completamente avesso a estatais. Só que sempre que eu olho pra uma estatal, eu coloco 10 yellow flags em cima, que basicamente é: uma empresa estatal é uma empresa que muda de dono a cada 4 anos e, na maior parte das vezes, você corre o risco do novo dono ser maluco. E algumas empresas são mais suscetíveis à loucura do acionista controlador do que outras, né. O afã do cara de fazer bobagem, beber seguridade, ele é muito menor do que o afã do cara de fazer bobagem, por exemplo, em Petrobras. Por quê? Porque pelo próprio papel que a empresa desempenha, né, ela é útil como instrumento de política monetária, porque por causa de preço de combustível, ela é útil como instrumento de política fiscal, porque se ela aumenta os investimentos, ela movimenta toda uma cadeia de fornecedores. Eh guardadas as devidas proporções, né. Quando a gente vai, sei lá para o estado do Paraná, Sanepar é uma empresa suscetível a todo o proselitismo ideológico em torno de tarifa de água, aí vem aqueles reajustes tarifários que você tem vontade de arrancar os cabelos, porque não faz sentido nenhum. Ao passo que, por exemplo, agora não tem mais gasto de falar Copel porque virou corporation, né, mas antes era o paralelo perfeito, né. Você tinha muito menos espaço para barbeiragens, digamos assim, dentro de Copel do que Famoso Requião. o famoso Requião, entende. Então, eu me preocupo muito com casos como Petrobras, basicamente porque, seja qual for o governo da vez, a não ser que você se depare com um governo realmente com uma cabeça Sempre muito muito para o sedutor, né. mercado, é muito sedutor você usar a empresa como linha auxiliar de política econômica, né, em detrimento do interesse do acionista. Mas aí Quem eu não fez isso ao longo dos últimos anos? deixa eu fazer uma provocação aqui. Quando houve a mudança de governo, eu dei sell em Petrobras pelos mesmos motivos que você acabou de falar, e no meu tempo, já falei isso 3 vezes, eu vivi, cara, 2010 a 2016 eu, cara, se você tem 20 anos no mercado, você viveu aquilo ali Sim, também. sim. Você viu o que aconteceu com a Petrobras em 2000 e quando o governo retorna com aquele discurso: "Nossa, vamos fazer Troca o óleo, CEO. troca", não, e bota um senador, assim, o primeiro CEO da Petrobras era senador do acabou sendo até uma grata surpresa. E foi um call que eu errei, e eu também virei um pária, pá-pá-pá-pá-pá, por quê? Porque eu lembro que o papel chegou a R$ 22, e eis que com o passar do tempo, s teve mudança, mas vamos ser sinceros, foi bem marginal, assim, eu vejo Mas eu acho que isso é por assim, conta não dos mecanismos que foram criados para blindar a companhia. mas essa questão de Uhum. mecanismo, eu não acredito, Sassá. Não. Acredita? A gente não é um país sério, não funciona essa coisa de mecanismo Eu aqui. vou ser um pouco mais polido, vou usar palavras mais polidas. É o seguinte, você sabe qual é o problema do mecanismo? O mecanismo funciona pra mim. Se eu pego um copo e, sei lá, taca na sua cabeça, eu vou responder. Agora, se eles que fazem as leis, e eles que têm o poder, o mecanismo não funciona pra eles do mesmo jeito Mas que funciona pra mim. mesmo o cara respondendo na física, Cara, mas o cara enfim, que sentou na cadeira, eu concordo que talvez isso esteja segurando, mas, você tem um por alinhamento de exemplo, eu vou interesse. dar um exemplo da lei das estatais. Mudou. Assim, o problema é a lei? Muda a lei. Mudou. Mas tem o estatuto da companhia, né, que eles tentaram mudar e não. Legal, não, mudou também.
Não tudo, né? Não tudo, mas mudou. O estatuto mudou. Hoje em dia Se você. eles precisavam mudar, eles mudaram. Não tudo, assim, é que eu tô te Mas, por falando. exemplo, você não tem Eu quero dizer o um seguinte, CEO que é Por que que eu errei o call? Por que que eu errei o call? No final do dia, eles não botaram a refinaria de pé, não compraram a Braskem, não compraram a refinaria lá da Bahia. Então o mercado falou assim, cara, já que não vai. não vai explodir, Aí por que que eu tô dando todo esse discurso lindo? A minha pergunta é: ainda dá tempo? Eu digo assim, como tá faltando um ano para o governo, não seria um momento de você olhar com mais carinho para a Petrobras, por exemplo? você acha que Pensando que acho que a pergunta é, ainda dá eventuais. tempo de estragar? É isso? Exatamente. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, se existe uma eventual mudança e que será que dá tempo de todos os pecados da Petrobras voltarem? Não valeria a pena entrar no case agora? Eu vou fazer uma eu dificilmente faço esse tipo de referência, mas eu vou fazer, né. Meu ex-chefe, caríssimo Felipe Miranda, da Empíricos, ele gostava muito de falar de erro tipo 1 e erro tipo 2, né. Eu não lembro mais qual era qual, mas basicamente um é quando você, valida uma hipótese falsa e a outra é quando você falseia uma hipótese verdadeira. Existem 2 tipos de erro, né. Trazendo isso para a ótica de mercado, né, o erro tipo 1 é você comprar alguma coisa e aquilo ali não subir ou cair, e o erro tipo 2 é você não comprar e aquilo ali andar. Eu me reservo o direito de cometer tantos erros tipo 2 quanto possíveis forem, né. Eu eu consegui conquistar um privilégio na minha vida que é de tendo em vista que eu não tô restrito por exemplo, a um universo de cobertura de um ou mais setores, eu não necessariamente preciso ter uma opinião pública a respeito de cada ativo. Eh, eu acho que hoje se eu fosse olhar, né, se eu achasse que faz sentido olhar para o mundo de petróleo especificamente, eu acho que eu continuaria simplesmente riscando da minha watchlist Petrobras, pensando nos problemas estruturais que a empresa tem por ser uma empresa estatal, por existir sempre o risco de o governo da vez avacalhar com a empresa, e eventualmente olhar ou para uma junior oil no Brasil ou mesmo para uma big oil lá fora, entende? Eu não sei se dá tempo de entrar em Petrobras, eu não sei se ainda dá tempo de estragar, eu não sei se daqui a 2 anos a gente não vai descobrir que aconteceu outro petrolão dentro da empresa, enquanto a gente está aqui conversando. Eh, e se porventura a Petrobras multiplicar por 10 nesse período, eu vou ficar extremamente feliz por quem comprou, e se ela tiver multiplicado por 10 não somente por fatores internos, mas também por questões relacionadas ao segmento de atuação dela, eu eventualmente posso ter conseguido capturar um pedaço disso com uma ExxonMobil, com, sei lá, uma Diamondback Energy, alguma coisa do gênero, tá, e não necessariamente precisar entrar nessa discussão. Isso foi uma coisa que quando eu comecei a fazer a carteira internacional, abrir o meu universo de cobertura lá para fora, eu percebi. Eu acho que a gente no Brasil, por a gente lidar com um mercado relativamente pequeno aqui, o mercado está ficando cada vez menor, a gente acaba tendo como analista de fazer uma série de concessões a respeito de qualidade de empresa. E cara, quando você começa a olhar lá pra fora, você não precisa fazer. Tipo assim, eu nem sei quantas oil companies de diferentes tamanhos eu tenho que eu poderia colocar na carteira hoje. Eu não preciso entrar na discussão se existe alguma traquitana dentro da Petrobras. Entende? Então, a resposta mais sincera que eu posso te dar é não sei, né, e acrescentaria: "Estou feliz de não saber".